Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra está aqui presente em nossas mãos, porque nós conhecemos o passado, o nosso presente, o nosso futuro, Senhor, o plano de redenção, a unidade da pessoa do Filho Jesus. Obrigado por essa mensagem que chegou aos nossos corações, Deus, e pela fé, Pai, mediante, Senhor, a salvação que veio do Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, nós somos alcançados. Assim como o Senhor alcançou um homem chamado Saulo, o Senhor transformou aquela vida, ele foi tremendamente usado pelo Senhor. Que nós sejamos assim também, os homens e mulheres, servos do Senhor, os filhos, dispostos a Te conhecer cada vez mais, a Te adorar com as nossas vidas, Senhor. Levar outros a conhecer ao Senhor, uma vida de intimidade, de oração e comunhão profunda contigo. Deus, nós queremos nos submeter à Tua santa palavra, Senhor, nessa noite. Deus, que nossa mente, que o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito seja rendido mesmo ao Senhor. Nós fazemos essa oração em nome do Filho Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu estou também com a minha esposa, ela está em algum lugar, ela está lá no fundo. Dá um tchau para o pessoal. A Suzana está lá no fundo. Bom, eu recebi muito bênção de falar a respeito da vida de Saulo e de Paulo. Recebemos a mesma pessoa. Então a gente vai tratar no primeiro momento a respeito de Saulo, do seu nascimento, sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, levando em consideração alguns aspectos históricos e dentro do contexto judaico em que ele cresceu, em que ele viveu, em que ele estava inserido. Depois, no segundo momento, vamos verificar um pouco a respeito da sua conversão, do seu momento quando ele tem um encontro com Cristo, que mudou radicalmente a sua vida, e foi um marco também, e a humanidade, o mundo ocidental, o mundo como um todo, foi tremendamente abençoado por Deus pelo intermédio deste homem. E mais, no final, na terceira parte, a gente vai falar um pouquinho a respeito de como ele desenvolveu o seu ministério. Tá? Estamos então agora na última palestra. Eu sei que muitos aqui estão desde as 10 horas como ouvintes, e sei que tem os que estavam por detrás dos bastidores aí trabalhando, que dormiram muito pouco, e que, então, eu tenho um desafio grande para deixá-los acordados. E, inclusive, eu dou uma incumbência aqui, de fazer o sorteio, e eu vou estar de olho aí. Aquele que estiver pescando, esse daí já vai estar meio fora aí, entendeu? Então, quando eu perceber que aquele que está muito atento, eu vou dar, estou brincando. Mas eu vou tentar ser o mais dinâmico possível aí para a gente poder, para mantê-los aí ativos aí nesse tempo que a gente vai ter. Perfeito. Eu gostaria de ler, nós vamos ler alguns textos bíblicos, tá? Vocês estão com Bíblias aí, né? Perfeito. E eu gostaria de começar lendo o texto de Atos, capítulo 8, verso 3. E marque na sua Bíblia esse texto e abra também em Filipenses, capítulo 8, verso 3. Primeiro texto, Atos 8, 3. E deixa marcado também aí na sua Bíblia, Filipenses, capítulo 3, verso 5. Ok, vamos fazer a leitura então do primeiro texto. Atos 8, versículo 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse é Saulo. Nós vamos conhecer um pouquinho nesse primeiro momento a vida de Saulo. Agora vamos para Filipenses, capítulo 3, porque nesse começo, nessa introdução a respeito da sua vida, esse versículo vai começar a nos direcionar para a gente ter aí algumas informações a respeito de Saulo. Aquilo que a Bíblia nos diz a respeito da vida dele, a gente pode afirmar com 100% de certeza, que são as Escrituras Sagradas que estão dizendo. Existem, eu vou usar algumas expressões como provavelmente ou possivelmente, porque aí a gente vai envolver o contexto histórico, mas não é bem heresia, tá bom? Então,
da história também para puxar algumas informações para a gente tentar compreender a respeito de quem foi Saulo. Então, Filipenses 3:5 diz o seguinte: o testemunho do próprio Saulo, agora convertido aqui, ele está dando testemunho e ele está dizendo, pegar pelo 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Deixa eu só Bíblia aberta nesse texto. Bom, começar pela sua data de nascimento. Os historiadores, teólogos, estudiosos, eles vão colocar o nascimento de Paulo por volta do ano 10 depois de Cristo. Então eles fazem ali de 4 a 10 depois de Cristo, certo? Então mais ou menos esse é o período em que Saulo nasceu. Então vamos fixar essa data só para o nível do nosso conhecimento, começo do estudo. 10 depois de Cristo. Considerando que há no calendário uma diferença aí de 4 ou 5 anos, do nascimento de Cristo, então é muito provável que quando Paulo nasceu, Jesus ele tinha por volta aí de uns 14, 15 anos de idade. A gente tem mais ou menos uma ideia de diferença entre Paulo e o Senhor Jesus. Ok? Ele nasce na cidade de Tarso, a sua cidade de origem. Tá certo? Atos 21, 39, ele fala que ele nasceu na cidade de Tarso. Tarso, nos tempos de Saulo, era uma cidade muito importante. No próprio texto de Atos 21, 39, ele fala: eu sou judeu e eu sou nascido na cidade que não é insignificante, na cidade de Tarso. Então ele já está dizendo que ele vem de uma cidade que não é insignificante, mas uma cidade que é uma das principais da região onde ele circulava, onde ele estava presente. Então ele nasce nessa cidade chamada Tarso. Era uma cidade vinculada a Roma. E essa cidade, Tarso, ela era economicamente próspera, era uma cidade com uma boa situação financeira, ela era uma cidade culturalmente rica e ela também era uma cidade politicamente organizada. Todo um clima perfeito para que uma criança, um adolescente, um jovem se desenvolvesse com perfeitas condições de ser um grande intelectual, uma pessoa muito culta, uma pessoa muito sábia. Então essa é a cidade de Tarso. Tarso era o terceiro centro universitário. Existia, por exemplo, em Tarso faculdades de medicina, okay? E hoje é uma cidade da Turquia, está lá na região da Turquia. Mas no tempo bíblico, no tempo quando Saulo nasce, ela é uma cidade que os estudiosos vão dizer que ela perdia apenas para Atenas e Alexandria, que eram cidades absolutamente assim, top, onde os filósofos se debatiam, onde os filósofos se desenvolveram, e era uma cidade de Tarso, que é uma cidade muito importante. Por isso que também a gente associa muito ao nome de Paulo de Tarso. Então Tarso já dá para esse homem uma pessoa top, porque ele já vem de um lugar onde deu a ele muitas condições. Saulo também, ele é da tribo de Benjamim. No versículo 5 ele fala que ele é da tribo de Benjamim. Nós sabemos então que Israel foi dividido em 12 tribos. E a tribo de Benjamim é uma tribo muito importante para o povo de Israel. Por quê? Porque da tribo de Benjamim veio o primeiro rei de Israel, Saul. Saul era da tribo de Benjamim, então o primeiro rei de Israel vem dessa tribo. Então ele é da tribo de Benjamim. A respeito da sua família, provavelmente uma família de muita influência, que em algum momento, em alguma dispersão, alguma coisa, eles saíram de Jerusalém e foram para outros lugares, eles acabam se fixando em Tarso. Mas possivelmente é uma família de muita influência. E muito pouco se fala a respeito da família de Saulo nas Escrituras. Apenas em Atos 23, capítulo 16, é mencionado o seu sobrinho e a sua irmã. Ok? No momento lá, Atos 23, você pode ler, é mencionado a respeito da sua irmã e do seu sobrinho. E há também em Romanos 16, 13, quando Paulo, no último capítulo da carta, ele está fazendo saudações para as pessoas, ele cita Rufo e cita a mãe de Rufo. E quando ele fala sobre a mãe de Rufo, ele fala também: alguém que para mim também é como mãe. Em algumas versões da Bíblia vai falar assim, como se
mãe de Rufo e também minha. Então as pessoas falam, será que essa daqui era a mãe de Saulo e mãe de Paulo? Então há uma divisão de alguns que acham que aquela que ali está se falando da mãe dele, e outros falam, não, era uma mulher que de repente deu um lugar para ele morar e cuidou da vida dele, que tinha como mãe. O doutor Sochek, por exemplo, ele não vai fazer essa sucessão. Isso seria apenas uma mulher que ele via ela como mãe. Então, a gente não tem muitas informações, mas o que sabemos da família de Saulo é isso. Hebreu de Hebreu, ele também fala aqui, dando o seu currículo, dando a sua identidade. Hebreu de Hebreus. Na verdade, aqui, os estudiosos bíblicos vão dizer que essa expressão quer dizer que ele falava a língua hebraica. E a gente vai verificar isso um pouquinho mais para frente, que mesmo ele estando então numa outra cidade, não estando em Jerusalém, ele preserva, ele costuma ir em casa, ele está falando hebraico. E isso acontece nos dias de hoje. Judeus ultra-ortodoxos, que são judeus mais rígidos na lei, né? Aquele que a gente vê eles vestidos todos de preto, com belos, que são aquelas santinhas, aqueles que são mais ortodoxos. Nos lares, em qualquer lugar do mundo onde eles estão, eles falam a língua do local, obviamente. Seus filhos também, quando nascem, mas desde criança em casa eles falam o hebraico. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em Genópolis, em São Paulo, uma família judia de ultra-ortodoxo, a criança quando nasce, ela sabe o hebraico e ela quando cresce, ela fala o hebraico. Então, isso aconteceu também com Saulo. Ele está numa outra cidade, numa província romana, uma cidade romana, mas ele mantém a sua língua original, hebraico. Muito bem. O versículo 5 que nós lemos aqui de Filipenses, ele começa falando a respeito da entrada do garotinho no judaísmo. A circuncisão. Circuncidado ao 8º dia. Por que os pais de Saulo circuncidaram ele ao 8º dia? Porque ele estava cumprindo a lei. Ele estava cumprindo os mandamentos da Torá. Como os judeus eram cumpridores. Ele estava cumprindo uma lei lá de Gênesis, capítulo 17, versos 10 a 14, quando o Senhor fala que todo homem que fosse nascido ao 8º dia ele tinha que ser circuncidado, a carne do seu prepúcio deveria ser cortada. E isso era mandamento, isso era ordenança, não era uma opção. Então é o primeiro contato da criança com, hoje dizendo, com o judaísmo. É a primeira coisa que a criança faz, o primeiro rito que ele passa é a circuncisão, também chamada de Brit Milá, que é pacto da aliança. A circuncisão ela tem alguns benefícios na questão da saúde, até trazendo para os dias de hoje. Hoje os judeus também, toda criança com 8 dias de vida, se ela não tem algum problema de saúde, ela é submetida a essa microcirurgia que é a circuncisão. Então, foi feito um estudo onde as mulheres, esposas de maridos que passaram pela circuncisão, elas têm um menor índice de câncer uterino, como também HPV, também as pessoas circuncidadas elas têm menor risco. E o Dr. Drauzio Varela, ele também levanta um estudo que foi feito na região da África do Sul, no Quênia, no Uganda, países castigados pela AIDS. Eles fizeram uma pesquisa enorme, uma pesquisa científica, médica, e eles viram que os adultos submetidos à circuncisão, eles apresentaram 50% a 60% de redução na probabilidade de se contrair o HIV, quando comparado com aqueles homens que não eram circuncidados. Então, a Bíblia não explica o porquê que Deus ordenou esse tipo de prática. Não fala, só fala que tinha apenas que fazer. Mas o nosso Deus é sábio, nosso Deus sabe de todas as coisas. E pelo menos em relação à saúde, a circuncisão é melhor. Por quê? Porque ali circuncidaram a higiene do órgão genital masculino, ela não tem tantos problemas de higiene quanto quem não é. Então, Saulo, no 8º dia, uma criancinha, recém-nascido, ele passou pela circuncisão como ele mesmo fala. E é interessante que é nesse momento, no dia da circuncisão, com 8 dias de vida, que Saulo recebe o seu nome. No dia que o judeuzinho ele é circuncidado, é o dia que ele recebe o seu nome. Então ficava aquela expectativa, que nome vai ser? Como é que vai ser? Isso só era revelado no dia da sua circuncisão.
Vamos ver isso, por exemplo, se a gente abrir a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 59. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, lá está dizendo que ao 8º dia, então, no dia em que ele ia ser circuncidado, as pessoas queriam dar o nome dele de Zacarias, que era o nome do pai. Então ele está falando que no dia da circuncisão foram dar o nome de João, né? Foram dar o nome para João, queriam dar o nome de Zacarias, que era o pai dele, no dia da circuncisão. Isso acontece também com a circuncisão do Senhor Jesus. Mas quando vocês olharem mais uma página, em Lucas capítulo 2, versículo 21, vai falar também lá que no passado dia da sua circuncisão, Jesus recebeu, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o anjo Gabriel havia dito para Maria antes mesmo da sua concepção. Então Jesus também recebe ali o seu nome no dia da circuncisão. É muito comum também que o judeu receba o nome como uma homenagem a um parente dele. Então, a criança recebe o nome e eles querem homenagear um parente, querem muitas vezes colocar o nome de um parente. Foi por isso que aí em Lucas capítulo 1, verso 99, eles queriam dar o nome de João de Zacarias, que era o nome do pai. Certo? Mas aí o que eles falaram? Não, vai se chamar João. E no versículo seguinte fala assim: mas peraí, mas não tem ninguém que se chame por esse nome, porque era comum. Então é muito provável que o nome que Saulo recebe foi também o nome de alguém da sua família, como uma homenagem. Pode ser que algum avô, algum bisavô, alguém pode ter chamado Saulo para ele receber esse nome. Isso acontece até os dias de hoje. Deusinho, quando ele recebe o nome no dia da sua circuncisão. E Saulo também a gente sabe que no hebraico é Shaul. Shaul é o próprio nome de Saul. Pode também ser uma homenagem ao rei, primeiro rei de Israel. Muito bem. Nós estamos aqui um pouquinho a respeito da família de Saulo. Não se fala muitas coisas a respeito da família. Como eu mostrei, apenas a sua irmã e seu sobrinho. Então, mas vamos pensar numa possibilidade. Se Saulo ele foi o primogênito, homem, se ele foi o primeiro filho, homem, ele também foi consagrado lá em Jerusalém. Por quê? Porque para cumprir também uma ordenança da lei, da Torá, do Antigo Testamento, que dizia, lá em Levítico capítulo 12, de 2 a 4, que todo primogênito que nascesse de homem ou dos animais também seria do Senhor, seria de Deus, tinha que ser consagrado, todo primogênito. Então, se Saulo foi o primogênito, ele também passou por essa consagração. E aqui tem algo bem interessante, esse é um texto que eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 2, não sei quantos aí estão com a Bíblia aberta, é um parênteses que eu abro aqui, mas é algo bem interessante. Lucas, capítulo 2, Jesus foi primogênito, okay? Depois teve outros irmãos, como Tiago, por exemplo. Então ele passou por esse rito de ser consagrado ao Senhor. Ele foi circuncidado e também foi consagrado. Aí em Lucas 2, a partir do verso 22 diz, a partir do 21, completado 8 dias para ser circuncidado, o menino deram o nome de Jesus, como chamaram o anjo, antes de ser concebido. Versículo 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, okay? Sendo primogênito. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Agora dá uma segurada nesse texto e vai lá para a lei, lá para Levítico capítulo 12.
Levítico 12, versículo 1 aqui até o 7, acompanha a sua Bíblia. Porque lá Jesus está sendo apresentado cumprindo esse mandamento aqui. No momento que Jesus está sendo apresentado, consagrado, eles estão olhando para esse texto e estão cumprindo esse texto da Bíblia. E diz assim: tem alguém aí com a NTDH? Nova tradução na linguagem de hoje? Oi? Não só eu pedir para alguém ler um versículo na nova tradução da linguagem de hoje, mas tudo bem. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher concebir e tiver um menino, será imunda. 7 dias, como os dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas com a sua menstruação, e depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da consagração, da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor e pela mulher para a expiação, e ela será purificada no fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. O que esse texto está dizendo? Então, que a mulher, depois que ela tem um filho, ela vai ficar, ela é imunda, ela tem que passar por um processo de purificação durante 30 dias. E depois disso tem que fazer o sacrifício de um cordeiro, de uma rola, de um pombinho, dependendo das condições financeiras. E aqui fala oferta pelo pecado. E na nova tradução da linguagem de hoje eles traduziram oferta por causa do pecado. Então, quando a gente vê lá em Lucas capítulo 2, a gente vai ver que Maria, que teve o Senhor Jesus, a bem-aventurada, escolhida por Deus, para que fosse ela, depois que ela entendeu, ela passou por esse mesmo processo, ela teve um filho, e ela ficou, segundo a Bíblia, imunda, impura, durante 30 dias. E a Bíblia fala que pelas condições financeiras dela, isso aqui é só para eu controlar o meu tempo aqui, então. Por causa da situação financeira dela, ela oferece o sacrifício de duas, de pombinha e rola, por causa do pecado dela. Ela está oferecendo o sacrifício, dizendo: eu sou pecador. É por causa do meu pecado. Então ela mesma entendeu que ela necessitava de expiação e de salvação por esse texto. Só um parênteses. Então Saulo, se ele foi o primogênito, ele foi então consagrado ao Senhor. Muito bem, então a gente viu os primeiros passos aqui de Saulo, na sua infância. Agora Saulo já está um pouquinho maior, ele já está entrando na fase dos seus 2, 3, 4 anos. Como é que foi a educação? Como que era a educação religiosa do lar? O pai era responsável pela educação do seu filho. Na nossa cultura, isso muitas vezes é transferido para a mãe, né? A mãe que passa mais tempo com o filho, mas os tempos bíblicos não. O pai ele era responsável em educar a criança em todos os aspectos da vida e principalmente na Torá, na lei do Senhor. Então, a responsabilidade era do pai de Saulo. E isso a gente pode ver se a gente abrir em Deuteronômio capítulo 6, que fala lá as orientações de Deus para Moisés. Olha, ouve Israel, eu sou o Senhor, o único Senhor. E aí as palavras que Deus deu para Moisés, ele passa para o povo. E aí o Senhor está falando para o povo de Israel: olha, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Essas palavras que eu te ordenei estarão no teu coração, e tu a inculcarás aos teus filhos. Inculcar quer dizer levar a palavra, a mensagem no espírito, fazer com que ele entenda. Inculcar essas palavras uma vez só ao dia, não, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, diariamente, a todo tempo. Eduque o seu filho, passe essas mensagens para o seu filho. Isso é a responsabilidade dos pais. E como é que Saulo foi ensinado? Nos tempos bíblicos era por memorização. Eles tinham que memorizar as escrituras. E
e é um sistema de aprendizado chamado como se fosse mnemônico, ou seja, eles iam decorando, memorizando por associações todo o texto bíblico. Então, desde criança, a criança lia o texto e ela não somente lia com os olhos, mas ela falava, porque ela estava vendo e falando, e isso na sua mente ela ia memorizando desde criança. Então, não se assuste quando eu falar para você que nos tempos bíblicos, uma criança atingindo a idade dos seus 12, 13 anos, ela já sabia de cor a lei de Gênesis a Deuteronômio, texto por texto, palavra por palavra, um adolescente. Há um texto aqui de uma enciclopédia judaica, do judeu Ausper, que não é cristão, é judeu. A repetição constante das crianças das lições que haviam aprendido era considerada absolutamente necessária, a fim de que o efeito das palavras e do significado da Bíblia, que lhes servia de texto, pudesse ficar indelével na memória e no pensamento deles. Essa repetição incessante teve pelo menos um resultado positivo. O estudioso de categoria sabia recitar os textos religiosos palavra por palavra, o que não era desprezível. Então, quando a gente vê os doutores da lei, os mestres da lei, lá Jesus falando com eles, esses homens eles sabiam a lei de ponta a ponta. Quando Jesus se depara com o jovem rico, vocês lembram daquela passagem? Ele fala que não precisa ser salvo. Jesus fala, tem que guardar os mandamentos. Isso aí eu já sei. Ele está falando para Jesus desde criança, isso aí eu decoro. Pede para falar o que está escrito em qualquer parte da Bíblia, eu sei. Isso não é mentira, é verdade. Porque a criança é ensinada nesse sistema. Então, quando a gente vê Paulo, com toda a sua intelectualidade, desde criança, de berço, criança de 2, 3, 4, 5 aninhos, ele já estava repetindo os textos, ele já estava memorizando as escrituras sagradas. Muito bem, aí Saulo agora está chegando na sua pré-adolescência ali e vai passar dos 12 para os 13 anos. E essa é a passagem, tempo muito importante na vida de Saulo, porque Saulo vai passar por um ritual que hoje os judeus chamam de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é a passagem quando o judeu de 12 para 13 ele vai atingir a sua maioridade religiosa. E aí o pai vai falar assim: abençoado seja aquele que me liberta da responsabilidade por essa criança. Ou seja, o pai, claro que ele continuava sendo responsável pelos seus filhos, ok? Só que a responsabilidade dele cumprir os mandamentos agora já não cabia mais ao pai, mas ao seu filho. É nesse período do Bar Mitzvah, de 12 a 13 anos. Okay? Então os judeus eles passam por esse momento. Bar Mitzvah quer dizer filho do mandamento. As meninas também passam por isso. Só que as meninas têm um nome que é Bar Mitzvah, que é a mesma coisa, filha do mandamento. Só que é o seguinte, a cultura oriental é diferente da nossa, porque o Bar Mitzvah é muito mais forte que o menino. Para a menina faz lá, tá bom, não, o menino não, o pai espera, a família espera e ele espera. Então hoje, por exemplo, nos dias de hoje, quando uma criança faz um Bar Mitzvah, ela já fica esperando o seu presente. Aí o pai, depois que faz a cerimônia de Bar Mitzvah, eles vão para um restaurante requintado e fazem uma festa e gastam muito dinheiro. E o filho vai para a Disney, e muitos deles já têm o seu carro, que não pode dirigir, mas já ganha, fica esperando aquele presente, aquela coisa, porque no Bar Mitzvah é como se fosse, hoje não tem mais, festa de debutante de 15 anos, não tem mais muito isso, mas eu peguei ainda, meu irmão fez, festa de piada, a mais velha fez, a mais nova já nem fez, festa de aniversário de 15 anos e tudo mais, no judeu é o Bar Mitzvah, ok? E aí, Saulo, ele está entrando, passando para a sua maioridade religiosa, e aí quando o rapaz, ele já assume a sua maioridade religiosa, ele também já pode fazer aquilo que o seu pai, o que ele viu o seu pai fazendo na sinagoga. Porque na sinagoga, as vestes, tudo que o pai fazia, só poderia fazer depois dos 13 anos. Uma criança não podia e a mulher também não pode. Então ele ficava uma vez olhando o pai dele e falou assim: puxa, usar isso, eu quero fazer para ser como meu pai na sinagoga e adorar o eterno, da forma como ele faz. Agora, então, por exemplo, o Saulo, quando ele entra na sinagoga, ele já é chamado para ler a Torá, coisa que ele não podia fazer antes, quando ele ainda era uma criança, quando ele ainda não tinha a maioridade
autoridade religiosa. Então ele já fica todo, se sentindo, importante. Por quê? Porque o rabino, durante o serviço religioso, pode convidar o salvo para ler pela primeira vez a Torá no serviço religioso na sinagoga. Isso é o momento do Bar Mitzvah. Então ele abre lá a Torá e não coloca-se a mão, mas eles usam um instrumento metálico chamado Yad, que em hebraico é mão, e eles vão lendo o texto com aquilo. Okay? Tem todo um ritual para que ele tire o rolo lá da água, que fica guardado e tudo mais, e ele lê. Então a Torá. Saulo já pode fazer isso porque ele já passou pelo Bar Mitzvah. Saulo também agora ele é contado entre os homens do serviço religioso. Porque assim, quantas pessoas precisam para nós termos um culto, para nós adorarmos o Senhor? Tem um nome estipulado nas Escrituras? Um domingo? Não. O Senhor Jesus falou, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês e recebo a sua adoração. E a gente pode fazer um culto com o Senhor com poucas pessoas. No judaísmo não, tem que ter no mínimo 10 homens. E homens, depois os 13. Porque mulheres não são contadas nem crianças. Então vamos dividir. As mulheres não eram contadas, nem as crianças eram contadas. Então, se numa sinagoga estiverem 9 judeus de 13 anos para cima, homens, e 100 mulheres, não tem serviço religioso, porque as mulheres não são contadas. Eu já estive 2 vezes na sinagoga, onde ficamos lá esperando. Eu também não sou contado, porque eu não sou judeu, então tem que ser judeu. E tinha lá uns 7, 8 judeus lá, e ficamos lá e ficamos conversando, e eles estavam me interrogando: por que você está aqui? Você não é judeu? Mas o que você vai fazer aqui? Porque eles são sabiados assim. Eu falei: não, eu amo Israel, eu aprendi a amar, estudando a Tanakh, e eu creio no Messias de Israel, creio que o Messias de Yeshua, eu quero aprender mais a cultura, eu aprecio a cultura do povo de vocês, estou aqui para aprender. E deixaram ficar lá. Numa outra sinagoga também não teve serviço religioso, mas aí essa sinagoga primeiro fecharam, todo mundo foi embora, eles não fizeram o serviço religioso. Na outra sinagoga eles saíram e foram para uma outra sinagoga se juntar com outros judeus, porque precisam de pelo menos de 10 homens. Saulo agora ele já é contado e ele já se sente importante por isso. Saulo também, ele já pode usar o manto, o chale de oração, que é chamado de talit. Saulo, agora ele usa já o talit, agora ele já pode usar o talit lá na sinagoga, porque ele já é responsável pelos seus atos. O talit é um chale de oração que o judeu usa também cumprindo o mandamento do Senhor. Existem outras passagens, mas resumindo, Deuteronômio 22, acho que o versículo 12 fala: ordenança do Senhor no povo de Israel, farás borlas nos 4 cantos do manto com que te encobrires. Então o importante aqui não é todo esse pano extensivo, o importante aqui são essas franjinhas, que chama-se tzitzit, que chama-se borla ou orla. Isso aqui é um mandamento. Para que precisa ter isso? Quando o judeu olhasse, era uma maneira didática do Senhor ensinar o seu povo. Quando o judeu olhasse para as franjas do tzitzit, eles iriam se lembrar de que ele tinha que cumprir os mandamentos do Senhor, ele tinha que praticar a mensagem do Senhor. Então Saulo está lá no seu talente, quando ele olha para aquilo, ele lembra que ele tem que ser um cumpridor da lei. Okay? Esse manto também é encontrado no Novo Testamento, o Senhor Jesus usando como um bom judeu. Ele usou o manto, e quando aquela mulher com fluxo de sangue, que havia 12 anos que não havia cura, ela entra por trás da multidão, e ela chega e ela vê que Jesus está ali, de alguma forma já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, e ela falou assim: qual é a minha oportunidade? Já gastei dinheiro com todos os médicos, ninguém resolveu a situação, mas esse Jesus de Nazaré, eu creio que ele pode me curar. E se eu tocar apenas nas vestes, eu posso ter a cura que eu estou esperando tanto tempo. Então, quando as Escrituras chegam e falam que ela chegou e tocou por detrás na orla das vestes de Jesus, ela estava tocando nessa parte aqui, tzitzit. E quando um judeu pegava nessa parte, ele estava reconhecendo que aquele judeu que estava usando aquelas vestes era um grande mestre, um grande rabino. Muito mais do que isso, aquela mulher estava entendendo que Jesus era Messias. Então esse é o talit, e Saulo agora já pode usar o seu talit durante as rezas da sinagoga. Saulo observava rigorosamente os ritos
Os judeus eles tinham que lavar as mãos antes das refeições. Mas isso não é porque a lei obrigava que fosse feito. Isso não é um costume que eles pegaram. Quem tinha a responsabilidade de passar por ritual da purificação eram os sacerdotes, quando eles iam entrar no templo. Eles não podiam entrar de qualquer jeito. Havia uma bacia de bronze onde eles tinham que passar pelo ato de purificação e aí eles adentravam para dentro do santuário para fazer os sacrifícios. Eles tinham essa ordenança. E aí, os judeus, pela lei oral, eles foram passando isso também. Então, os judeus eles assumiram, então, como uma obrigação também de que eles tinham que se lavar. E eles lavavam apenas as mãos, mas os fariseus, eles lavavam não apenas as mãos, mas até o cotovelo também. E aí a gente vê, por exemplo, em Marcos, capítulo 7, os judeus, os fariseus, falando com Jesus assim: olha, vocês, seus discípulos, vocês comem sem lavar as mãos, vocês estão descumprindo a lei. Mas não é que Jesus estava descumprindo a lei de Moisés, a lei bíblica. Está descumprindo a lei oral. O que é a lei oral? A lei oral é o Talmud. Hoje é o Talmud, que é um livro também de interpretações do Antigo Testamento, da Torá, que os rabinos interpretaram. Então, nessa lei oral, que antigamente era oral, hoje já é compilada em livros, existiam, os rabinos faziam os comentários. Agora nós temos comentários bíblicos, né, nas nossas Bíblias. Então, eles pegavam lá um texto e eles interpretavam. Então, aquela lei oral, para o judeu, até hoje, elas têm o mesmo peso, está no mesmo nível de igualdade com as Escrituras. Então, eles olham o que os rabinos falavam e falavam assim: oh, mas isso aqui é a palavra de Deus. E aí eles colocavam o jugo dos judeus na lei oral, não na lei de Moisés, da lei bíblica. Então a gente tem que tomar cuidado. Tanto os fariseus estão chegando para Jesus e falando que ele está descumprindo a lei, a gente olha e fala assim: opa, parece que Jesus está descumprindo, né? Não é que Jesus está descumprindo a lei bíblica, a palavra de Deus, a Torá. Ele está descumprindo a lei oral que era dada pelos rabinos. Então, para vocês entenderem, por que eu estou falando isso? Porque Saulo fala que ele era fariseu dos fariseus. Fariseu. E ele era rigorosíssimo em relação ao cumprimento da lei. Paulo, acho que ficava todo minuto olhando algum mandamento da lei para falar: será que eu estou cumprindo? Não, beleza, isso ficou bom. Me diga e falando isso, não, isso eu tenho que cumprir. Ele era extremamente rigoroso para cumprir a lei. E os fariseus, eles eram assim. Os fariseus, eles eram extremamente assim, as minúcias, querendo cumprir o máximo. Os fariseus hoje não existem mais. E esses judeus ortodoxos que eu falei para vocês, talvez sejam os judeus que mais se pareçam com os fariseus, guardadas as devidas proporções, que são muito grandes. Mas assim, hoje você tem dentro do judaísmo os judeus que não cumprem muita coisa, né? Mas tem os ultra-ortodoxos que eles tentam manter à risca o que diz a lei. Então, por exemplo, os apartamentos em Higienópolis, onde tem o maior reduto de judeus aqui em São Paulo, muitos apartamentos lá, dia de sábado, eles param em todos os andares. Por quê? Porque para o judeu apertar o botão para ele parar no andar que ele mora, isso já é serviço, trabalho. Porque ele está apertando o botão, já está gerando energia, já está fazendo alguma coisa, aí eles consideram isso como trabalho. Então, para ele não apertar o botão, em todos os andares vai pagando. Então, se ele mora lá no 17, ele tem que ficar esperando passar andar para andar, ficar não apertar o botão. Os fariseus, eles eram extremamente, era daí para 10, 20 vezes pior. Então, os fariseus, eles faziam o seguinte: vou usar um exemplo hipotético. Suponhamos que a lei dada a Moisés falasse o seguinte: olha, vocês podem dia de sábado andar dessa cadeira, numa distância dessa cadeira até essa parte aqui. Suponhamos que essa fosse a lei dada por Deus por Moisés, certo? A lei de Deus. Então, os judeus tinham que cumprir isso. O fariseu fazia o seguinte: eles colocavam como se fosse uma cerca em volta da Torá. Eles fizeram o seguinte: para a gente não desobedecer eterno, a gente tentar cumprir o máximo, é o seguinte: a gente não pode andar daqui até aqui, porque os rabinos, os mestres queriam que se passar um pouquinho ainda dá em folga, né? Então é até aqui. Essa é a lei oral da tradição do Talmud. Marcos 7 você vai ver Jesus que é a tradição dos homens, a tradição dos anciãos. É essa tradição que Saulo seguia a risca, que Deus seguia a risca. Então, mais uma vez, quando a gente vê Jesus descumprindo, por exemplo, Jesus está com seus discípulos e Jesus está vindo até aqui.
Ele não está descumprindo a palavra de Deus, porque ele pode ir até lá. Mas os fariseus falam assim: por que vocês, ao invés de virem até aqui, vocês estão até lá descumprindo as nossas tradições? E falavam que Jesus era blasfemo e tudo mais, tal. Porque os fariseus eles eram assim. Saulo, ele é educado dessa forma. Então, assim, ele é zeloso ao extremo pela lei. Ele procurava a melhor forma possível para não descumprir a lei, porque ele era fariseu. Então, os rituais de purificação e muitas outras questões Paulo também fazia. Muito provavelmente, nessa idade ainda de 13 anos, quando ele já assume sua maioridade religiosa, muito provavelmente então ele já conhecia toda a Torá, toda a lei. Ele já conhecia e já podia discutir com grandes mestres, com grandes sábios. Agora, Saulo, ele já passou pelo seu momento de infância, pelos ritos, já passou pela sua, já assumiu a sua maioridade religiosa, e agora Saulo, ele vai sair de Tarso, da sua cidade, se despedir de seus pais, e vai para Jerusalém, porque Saulo quer ser um grande estudioso, quer ser um rabino. E ele então, Atos capítulo 5, 34 a 39, 22, 3, vai dizer que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um grande rabino da época. Gamaliel é encontrado em Atos 5, um homem de muita sabedoria, de muito ponderado. Ele foi um dos maiores rabinos da época. E Saulo falou assim: eu quero ser ensinado por esse. E ele, Gamaliel, foi neto já de outro grande rabino, que era o Rideu, que fez escola aos tempos de Jesus. Existiam duas escolas, de Rideu e de Shammai, eram os dois grandes mestres rabinos, de onde vieram as tradições judaicas. E Gamaliel era neto desse Rideu, e ele era um conhecimento ao extremo. E Saulo, a Bíblia fala que ele mesmo fala: eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Ele fala aos pés porque Saulo, ele está sentado juntamente com outros judeus, e eles sentavam-se no chão, aos pés, e o mestre ficava numa posição mais elevada e ensinava as questões para eles. Jesus também notava isso. Quando a gente vê lá no monte, Jesus levando os discípulos lá, muito provavelmente eles estão sentados aos pés ao chão, e Jesus numa situação um pouco mais elevada, porque o mestre, e depois Jesus, um pouco mais para frente, ele inverte a situação, quando ele chega e se abaixa ao nível mais profundo dos seus servos para dar exemplo de servidão. Que interessante, né? O mestre jamais faria isso com seus discípulos. Jesus fez. Então, Saulo, as escrituras falam que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Porque tudo isso é importante, porque depois a gente vai ver que Deus usou esse homem, com todo esse conhecimento, com toda essa disciplina, que ele usou tudo isso a favor do Senhor. Então, Saulo, ele foi ensinado. Em Gálatas, capítulo 1, verso 14, ele também fala que entre os da sua idade eles se superavam em conhecimento das Escrituras. Então, assim, entre aqueles que eram da mesma idade de Saulo, ele estava acima dos demais. Então, Saulo, ele era extremamente inteligente, conhecedor e praticante das Escrituras. E ele fazia parte dos fariseus, conforme eu já falei. Muito bem. Saulo também, a gente vai verificar que muitos, vocês viram durante a primeira palestra, que as viagens missionárias, e a gente, eu e a esposa, a gente pôde andar nas salas temáticas, e foi muito legal. A gente aprendeu mais um pouco com o pessoal, foi bem bacana. As aplicações são assim, interessantes, muito interessantes. A gente gostou bastante, rapidinho, mas foi muito legal. Tem salas lá falando das viagens missionárias, das cartas que eu consegui. Então vocês já conhecem isso. Muito provavelmente Saulo, antes de se converter, ele já tinha viajado bastante, porque todas essas condições já favoreciam para que ele fosse uma pessoa muito viajada, uma pessoa. Saulo falava hebraico, falava grego, aramaico, então ele era poliglota, ele era assim, de um conhecimento absurdo. Então a gente viu um pouco a respeito de Saulo, a sua infância, seus costumes, contexto um pouco histórico, suas práticas judaicas. Ele cresce dentro desse ambiente. E um pouco a respeito da sua conversão. Atos capítulo 9, de 1 a 9,
vai nos mostrar então esse momento quando Saulo ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então Saulo agora, ele já não é mais ele é apenas um jovem estudante, né, que está se preparando para o ofício do rabinato, mas ele é um homem que agora já pode tomar decisões importantes em relação às questões de Israel, questões tanto civis quanto questões religiosas. Ele já chegou no nível que Saulo, ele já fazia parte do Sinédrio, como membro do Sinédrio. O Sinédrio era a corte judaica, o Tribunal Supremo que tomava as decisões das relações tanto civis quanto questões religiosas. Então, as coisas que precisavam ser discutidas eram discutidas lá dentro do Sinédrio. E o Sinédrio, ele era composto por aí de 70 ou 71 homens, ok? O Sinédrio era composto. O presidente do Sinédrio, ele era o sumo sacerdote da época. 23 pessoas entre os membros era o suficiente para que houvesse uma sessão. Era o quórum mínimo de 23 membros que tinham que fosse feita a sessão. Eles sentavam-se em semicírculos para que todos pudessem ser vistos e que eles pudessem conversar para tomar as decisões enquanto estavam se julgando alguma coisa. E 2 escriturários eles ficavam responsáveis em fazer contagem de votos, né? Quando precisava votar uma questão, tinha 2 pessoas responsáveis para fazer isso. Então, foi dentro desse contexto de julgamento no Sinédrio que Saulo aparece pela primeira vez nas Escrituras. No primeiro momento, quando a gente vai procurar Saulo nas Escrituras, ele está dentro do Sinédrio, ele está fazendo um julgamento. E é em Atos 7, quando descreve o primeiro mártir cristão que é colocado, que é Estevão. E Atos 7 descreve o testemunho de Estevão e a sua morte por apedrejamento. E é interessante que o texto diz que as vestes das testemunhas elas foram lançadas aos pés de Saulo. Bem interessante isso. Então, esse texto ele nos dá algumas informações, algumas pistas que a gente vai começar a entender em qual nível agora Saulo se encontra. Por estar no Sinédrio, porque essa decisão, se a gente lê desde o início, Estevão, a Bíblia fala, homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, realizando prodígios, sendo usado grandemente por Deus. Isso estava incomodando os judeus. Então os homens pegaram Estevão, arrumaram 2 testemunhas falsas, e esses homens começaram, foram subornados para falar mal de Estevão. Então eles falaram assim: olha, esse homem ele está falando blasfêmia contra Deus e contra a tradição do nosso povo. Aí levou ele para dentro do Sinédrio. E lá no Sinédrio, Saulo se encontra-se lá. E eles estão seguindo o que a lei dizia. O acusado deveria ser ouvido. E depois de ouvido, ele ia receber a sua sentença. Então, questão de adultério, questão de blasfêmia, né? Se estava por questões de idolatria, o cidadão ia para lá para ser julgado. E é interessante que Saulo está lá. Então, por Saulo estar no Sinédrio, ele fazia parte do Sinédrio. Por Saulo fazer parte do Sinédrio, então Saulo aqui já tem mais ou menos idade de 30 anos, que eram exigências para que fizesse parte do Sinédrio. E para fazer parte do Sinédrio, para fazer parte dos juízes do povo de Israel, para fazer parte da corte que julgava as pessoas, ele tinha que ser também casado. Então chega um determinado momento da sua vida que Paulo, e ele fala que evidentemente que ali no texto fala que ele não era casado. Então possivelmente, provavelmente, ele tenha sido viúvo em algum momento da sua época. Mas essas informações vão dizer que Saulo, depois Paulo, não era contra casamento e contra deixar a mulher numa situação inferior ao homem, não. Saulo, muito provavelmente, teve uma esposa, teve uma família e acabou depois não tendo mais, porque ele fazia parte do Sinédrio, que era exigência para que ele pudesse fazer parte. Deuteronômio 17, que lá em Deuteronômio 17 que fala as leis de como as pessoas deveriam ser julgadas. E lá
porque tinha que ter duas no mínimo, não poderia ter uma só. Se fosse uma pessoa para levar a pessoa, não podia. Teria que ser duas testemunhas. Então, as duas testemunhas, elas, depois que levavam o acusado, depois que desse a sentença, suponhamos, vai ser morto, as duas testemunhas elas eram as primeiras a apedrejar a pessoa. E depois o restante vinha o povo vinha apedrejar. Então as primeiras pedras eram lançadas pelas duas testemunhas. E essas duas testemunhas, Atos, Lucas vai registrar que Saulo deixou, as duas testemunhas deixaram as suas vestes, muito provavelmente talvez o seu manto e mais alguma outra roupa por cima, aos pés de Saulo. Isso nos dá uma orientação bem interessante. Para que elas fizessem isso, as testemunhas que iam ser as primeiras que iam matar e deixou perto de Saulo, Saulo estava numa posição importante em relação às demais pessoas que não foram citadas. Não é à toa que Saulo é citado. Ele está numa posição no Sinédrio, ele já atinge uma posição entre os judeus e uma posição dentro do Sinédrio que era a corte judaica, algo de suma importância, e Saulo está em destaque, porque as roupas das testemunhas estão aos seus pés. São detalhes que nos trazem pistas de que Paulo já está num nível muito alto dentro do judaísmo. E por que Paulo, ou Saulo, na verdade, ele perseguia os cristãos? Por que ele perseguia a igreja de Cristo, a igreja de Jesus? Quando a gente começa a ver os textos bíblicos antes da conversão de Saulo, parece que Saulo passou a dedicar muito do seu tempo para matar os cristãos. Você não vê Saulo fazendo outra coisa a não ser, tem vários textos falando de Saulo matando, pegando as pessoas e tirando do cárcere. Então, Saulo, ele dedica parte da sua vida. A gente não vem fazendo outra coisa a não ser matando cristãos. Por que ele faz isso? Porque a gente já viu que Saulo ele era muito obediente e zeloso com Deus. Ele tinha zelo para com Deus. Em Filipenses 3,6 fala, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. E depois no texto de Atos 22,4, ele era zeloso para com Deus. Então, em Filipenses está falando assim, quanto ao meu zelo, eu era perseguidor. Eu persegui porque eu tinha zelo por Deus. Aí você pensa, poxa, mas como é que pode estar sendo zeloso por Deus matando os cristãos, que é o povo de Deus e tudo mais? Claro que fazer isso na ignorância. Mas para Saulo, é extremamente incabível, porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, os primeiros membros do corpo de Cristo da igreja, eles eram judeus, ok? A igreja começa crescendo, eles a maioria eram judeus. Quando Pedro está pegando, falou para os galileus e mais um pouco de outras nações que vinham, a maioria, e ali quase 3 mil foram salvos. Depois ele acrescenta mais quase 5 mil, ele está falando de judeus. Então, é assim, quando um cristão judeu se converte, para judeu, ele está sendo um idólatra, porque ele está falando assim, vocês estão falando de Jesus. E a lei fala aqui, e Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, para eles era algo muito importante. Eles falavam assim, olha, por causa da idolatria do nosso povo, lá no ano 586, nós fomos levados para a Babilônia, nosso povo ficou castigado pela desobediência, porque não foram idólatras. Você vê muita idolatria no Antigo Testamento. A gente não vê os reis de Israel fazendo uns absurdos no templo. Eles estavam em idolatria danada. Você não vê no Novo Testamento os judeus com problema de idolatria. Você não vê isso. Os fariseus, por quê? Porque eles aprenderam a lição. Olha, a gente já sofreu muito, então a gente não se pode idolatrar. E se converter a Cristo, ao Messias, essa é a idólatra. Como é que vocês falam? Porque, claro, Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Então, quando nós estamos adorando Jesus, nós estamos adorando um outro Deus além do eterno, Deus Pai, mas o próprio Deus que se fez filho na pessoa do seu, que se fez carne na pessoa do seu filho, o próprio Deus. Por isso não somos idólatras. Mas para eles não.
Então eles estão matando porque a lei previa que a idolatria era passivo de morte. Então ele diz, é nesse contexto que Saulo, porque ele achava, não, nós temos que ser zelosos, ele ia para matar mesmo os cristãos. E aí, bom gente, o tempo já esgotou. Eu peço só mais 5 minutinhos para a gente concluir. Tudo bem? Eu falo de tempo quando eu pego esse aparelho aqui que eu paro a nossa voz e eu vou longe. Mas eu já estou terminando, eu sei que vocês estão cansados. Então, Saulo fazia isso porque ele estava querendo ser puro e querendo ter selo com Deus, na sua ignorância. E Saulo, então, ele está indo para mais uma empreitada para pegar os cristãos, para pegar os crentes e matá-los. Então ele está saindo para fazer isso. E na mente dele, eu estou sendo fiel ao Eterno, estou sendo fiel às tradições dos meus antepassados, estou sendo fiel às tradições, à lei, à Torá. Estou indo matar alguém do nosso povo que é um idólatra, e ele tem que morrer. E até hoje, abrindo um parênteses, uma das dificuldades que os judeus religiosos têm de aceitar Jesus é justamente por isso. Porque eles querem pegar a gente na questão da Trindade. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Então você adora Jesus e você adora o Pai. O Pai é Deus, o Espírito Santo é o Jesus. Jesus, quando está falando com o Pai, ele está falando com ele mesmo, ele é esquizofrênico? Não, nós sabemos que são 3 pessoas com a mesma essência. Não são 3 deuses. São 3 pessoas e um Deus. Os 3 são deuses. Quando Jesus está falando com o Pai, ele está falando com o Pai. Isso é um mistério que nós não entendemos. A gente vai até onde a Bíblia nos permite. Então eles falam, ok, então se você está adorando Jesus, você está querendo que eu adore Jesus? Porque essa sua lógica, que lógica é essa? Se Jesus é Deus, eu estou adorando Jesus, mas Jesus e o Eterno e o Deus, eu vou estar adorando Jesus e vou estar adorando Ele também? Como é que você está falando para que não descumpra algo que é tão forte no nosso? Nós somos uma religião monoteísta, então a gente tem essa dificuldade, eles não compreendem isso. Então, apresentar Jesus para eles, ela desafia, eles vão falar assim, desculpa, você tem muito, mas eu não posso. Mas a gente sabe que isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Nós levamos a palavra. E esse é o nosso papel. Então, para eles, isso aqui também era algo crucial. Eles tinham essa dificuldade, por isso eles faziam isso. E então, Saulo está falando, nós estamos indo atrás dos idólatras, nós vamos matar. E Saulo dedica muito da sua vida. E o texto, quando fala lá em Atos 9, quando ele vai tratar da sua conversão, ele está indo na estrada em direção a Damasco. E Saulo pede cartas pedia cartas para os sumos sacerdotes, para poder ir atrás de cristão em outros lugares. Ele não queria saber em que lugar que tinha cristão, onde tinha judeu, que tinha se convertido verdadeiramente a Deus, através de Cristo. Ele não queria saber, ele queria ir atrás, não para dar um puxão de orelha, mas para matar mesmo. E o texto fala que ele estava respirando ares de morte. Pensa assim, uma pessoa assim, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes mesmo, para ir atrás a qualquer custo, para matar. E ele não poupa apenas os homens, mas o texto fala que ele vai atrás também de homens, de mulheres, e quem está na frente, ele quer mesmo exterminar. Ele está disposto a fazer isso, por causa do zelo pelo judaísmo, da ignorância que ele estava se achando. Ele achava que ele estava fazendo algo correto aos olhos de Deus. E aí ele teve um encontro, então, numa dessas empreitadas, ele teve um encontro com aquele de quem mais tarde ele seria uma testemunha viva e que
mais tarde mudaria a sorte do mundo ocidental, mudaria a sorte do mundo. Jesus Cristo de Nazaré, Messias. Mal Saulo sabe que quando ele está saindo para ir atrás dos cristãos, para ir atrás da igreja, mal ele sabe que no caminho algo extraordinário, um divisor de águas na vida dele iria acontecer. Ele vai se encontrar com Jesus, o Messias, o Filho de Deus. A gente vê que Saulo e Jesus, eles não têm uma diferença muito grande, eram contemporâneos. As Escrituras Sagradas não dizem que Saulo teve algum encontro com Jesus. Jesus teve um encontro com grandes mestres, amigos, os sacerdotes, Nicodemos, por exemplo, também. A gente vê Nicodemos de Jesus, um varejo de Nicodemos. Você é mestre? E era mestre dele. Quando a gente vê Jesus falando com Nicodemos, a gente fala, Nicodemos, né? Como é que pode me roubar? Acho que ele era meio. Não, Nicodemos também era mestre. E Jesus está falando com ele, só que é Jesus, né, irmãos? Mas Jesus não está falando com ele, né? Não dá. Jesus era concurso, não tem como. Então, mesmo Saulo, a Bíblia não fala que Saulo teve algum embate, Saulo era extremamente inteligente. Mas se ele tivesse encontrado com Jesus também, Jesus ia colocar ele no chão mesmo, porque Jesus não tinha como. Mas não disse que teve. Talvez Deus, o Espírito de Deus, a sua soberania, o próprio Senhor Jesus, preservou o encontro de uma forma muito mais marcante. E ele está indo para Damasco. E aí, nesse momento, a gente tem toda a descrição, não vou entrar em detalhes, mas ele se prostou ao chão, ouviu uma voz do céu dizer: Saulo, tudo por céus. E aí Jesus se identifica e fala quem ele é. E aí Saulo tem uma cegueira momentânea, ele não enxerga nada, e ele é levado para um certo lugar. E aí Deus usa um discípulo que ouve a voz de Deus, um discípulo que faz a vontade de Deus, que é Ananias, e fala assim: vai lá, porque ele dá na rua direita, em tal lugar, você vai chamar Saulo de Tarso. Deus dá a orientação certinha, vai lá, porque imagine Ananias. Porque eu vou lá falar com Saulo. Ele está vindo para matar a gente, eu vou lá, me dá de bandeja para ele. E ele, de uma forma obediente, gente, Ananias, a Bíblia de Deus não fala nada desse homem, mas ele foi assim, extremamente importante, Ananias, no geral, porque foi ele o primeiro que discipulou Saulo. E ele talvez tremendo, falou assim: não, se o Senhor falou, eu vou. Essa sim é justa, é verdadeiramente cumprir a vontade de Deus, não o que Saulo está fazendo. Então ele vai lá, se encontra, o texto fala que ele fala, talvez, né, com a sua voz meio embarcada, ele falando com ele, e aí Ananias fala a respeito do amor de Deus, fala com Saulo. Aí Saulo, que tinha ouvido as próprias palavras de Jesus falando no coração dele. Imagine, Saulo foi evangelizado pelo próprio Jesus. E aí então, ele é batizado. Todos aqueles ritos que ele cumpriu durante a sua infância, agora ele passa por um momento assim especial. Talvez a mente dele passou a circuncisão. Eu não me lembro, mas no dia eu fui circuncidado. E eu tive minha maioridade religiosa. Como eu fiquei feliz, primeira vez que eu pude ler as Escrituras, e foi algo marcante na minha vida, quando eu pude colocar o talite, quando eu pude utilizar o sefirim, para fazer a oração. E, poxa, como foi interessante meu pai me ensinando as leis quando eu era criança. Como foi interessante quando eu saí de Jerusalém, de Tarso, da minha cidade, deixei meus pais e fui para Jerusalém, um grande centro teológico, estudar com os maiores rabinos, fazer uma universidade de ponta, com os maiores estudiosos. Isso tudo foi muito importante. Mas esse momento, tudo isso, eu deixo como se fosse, a palavra certa é externo. Eu deixo isso de lado. Isso para mim não tem mais valor. Ali naquele momento, ser batizado por Ananias, já ter um tipo de encontro com Jesus, ali sim foi o momento da vida de Saulo. Ele foi discipulado, batizado por Ananias, e antes mesmo dele ser enviado oficialmente como apóstolo, o apóstolo de Cristo para os gentios, ele foi discipulado por Jesus durante 3 anos. Gálatas vai nos dar essa informação. Ele fala: eu não fui atrás de homens, não recebi mensagem de homens,
não foi atrás dos apóstolos, não foi para Jerusalém. E um judeu não ia para Jerusalém. Todo ano o judeu tinha que ir para Jerusalém, todo ano, uma vez por ano, ao menos. Porque tinha 3 festas bíblicas que tinha que ir peregrinando. E tinha que ir andando. Muitos salmos foram escritos durante esse período, quando eles estão indo para Jerusalém, em todos os lugares, eles tinham que ir para lá. Por exemplo, a Páscoa era celebrada lá. Então, todo ano o judeu tinha que ir. Saulo, ele ficou 3 anos sem ir, porque ele já entendeu tudo, já ficou claro para ele. Então, Saulo fica 3 anos recebendo revelação direta do Senhor. E ele pode, então, receber a credencial de apóstolo, como os outros 11, porque uma das credenciais é estar direto com Jesus. É tanto que Paulo, ele foi confrontado por outros da igreja que estavam duvidando da apostolicidade dele. Mas você é nascido fora do tempo, como você mesmo diz. Então, assim como os outros, João, que foi apóstolo, assim como Pedro, que foi apóstolo de Jesus, escreveu a Bíblia e trazer informações do que Jesus nos trouxe, nós podemos confiar nas cartas de Paulo, que nós já estudamos durante o dia de hoje, porque Paulo recebeu ensinamento direto do próprio Jesus. E assim como os outros apóstolos passaram 3 anos com Jesus, aproximadamente todo o seu ministério, Paulo também, da mesma forma, ficou 3 anos recebendo, sentado aos pés. Quem é Gamaliel? Quem que é? Entendeu? Explica para mim, Gamaliel. Eu estou nos pés de Jesus, o Criador dos céus e da terra, amigo. Eu estou sendo ensinado, discipulado, direto da fonte. Não tem ninguém que está me permitindo. E ele foi então, estudou. Acho que quando ele estava ouvindo Jesus falando com ele, ele falou assim: meu amigo, esse povo que fala de Gamaliel, esse não é nada desse homem, meu mestre, meu Deus, meu Jesus, o Messias, bicho. Então assim sucedeu a sua conversão. E no final, desenvolvimento do seu ministério. Eu não vou entrar muito aqui, dialogar muito nessa questão, porque vocês também já viram sobre as viagens de Paulo, tanto nas 3 viagens missionárias, tanto na palestra, quanto também nas salas temáticas, vocês já viram como ele foi desenvolvendo o seu ministério. Mas eu vou falar brevemente também, por exemplo, agora também um pouco de características judaicas na questão do ensino ou da evangelização. Mas a gente tem que lembrar sempre que Paulo ele foi levantado como apóstolo dos gentios. Ele foi levantado para isso. Como apóstolo dos gentios. E o seu ministério era ultrapassar as fronteiras de Israel. Então ele iria para outras nações, como de fato fez. Ele iria para o mundo ocidental e ele espalhar a mensagem, espalhar o evangelho, não mais ali em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas nos confins da terra também. Então é interessante que Paulo ele era um estrategista. Porque quando ele chegava nas cidades para evangelizar os gentios, ele procurava as cidades mais importantes para começar a dar luz ao seu ministério. Ele não começava das cidades de menos importância, não, ele ia nas cidades primeiro e observava e conhecia, já tinha muito provavelmente viajado para esses lugares, então ele ia nas cidades mais importantes. Então a gente vê ele citando cidades que são cidades importantes, né? Então ele começa o seu ministério ali. E ele dali vai se propagando depois para as outras cidades menores. Ele está então tratando pessoas da alta, pessoas influentes. E é interessante que Paulo, ele tem condições totais de conversar com pessoas de qual nível fosse. Paulo debatia com filósofos. Então Paulo, por isso que é importante a gente ver desde a infância. O lugar onde ele morava, na cidade onde ele morava, as influências, ele tinha condições de sentar com os filósofos, com ateus, com as correntes filosóficas da época, as grandes correntes filosóficas. Ele podia debater tranquilamente, ele era conhecedor de cultura grega de uma forma impecável. Então é muito interessante você ler Atos, capítulo 17, acho que é Atos 17, quando ele está lá no Areópago. Depois você lê esse texto que é impressionante. As pessoas ficaram fascinadas com o que ele falava e ele faz discurso em Atenas. Atenas é a cidade dos filósofos. Ele está lá. Então, Saulo
várias cidades mais importantes, porque ele era um grande estrategista na evangelização dos gentios. E a gente sabe também que ele era cidadão romano. Ele tinha a sua cidadania romana, dupla cidadania, porque ele era judeu, em descendência física, isso ele comprova, a gente viu. Ele era judeu, então ele estava muito bem em Israel, em Jerusalém. Ele podia falar judeu, também sou judeu. Podia falar tranquilamente, como também fora das regiões ele tinha cidadania romana. Isso lhe serviu quando ele estava sendo quase morto lá e apanhando lá para os romanos. Isso é muito interessante. Porque ele foi preso, né? Vocês lembram lá, já ouviram durante o dia de alguma forma. Mas você sabe que lá tem um momento muito interessante quando ele é preso e ele está recebendo as ações lá, né? E o cidadão não sabe que ele é cidadão romano. E ele, como cidadão romano, ele não podia ser julgado daquela forma. E ele estava falando sobre ele, depois ele falou assim: você sabe que você é cidadão romano? Acho que o homem deve ter, assim, pronto, que eu perdi o emprego, acho que eu morri lá. Então ele usa seu próprio favor, ele era cidadão romano. Então, isso permitiu que ele tivesse acesso em vários outros lugares do mundo. Porque ele tinha cidadão e podia chegar lá com o seu visto de permanência efetiva e tudo mais, ele podia circular em outros lugares. Então isso foi muito importante para que ele tivesse acesso aos gentios. Então, isso conferia liberdade em diversos lugares. E, como a gente já viu, ele foi educado na filosofia e cultura grega, de uma forma muito forte. Então, ele foi levantado para isso. Só que ele mesmo, sendo apóstolo dos gentios, ele chegava e aplicava a máxima da primazia por ele mesmo escrito. Claro que movido pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 1,16 diz: escreve, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego, do gentio, ou seja, todos, né? Então ele está falando, está registrando lá. O Evangelho é o poder de Deus. Só que no parênteses, às vezes a gente não leva isso a sério, né? Quando a gente está evangelizando, gente, é o poder de Deus. Não é poder de Deus seu, não é poder de homens que fazem bombas poderosas e tudo mais, tal, homens poderosos. Não, o poder de Deus. Quando a gente está evangelizando, a gente está falando do poder de Deus. Ele fala: não me vergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, e não depois, mas também do gentio. Então, o que Paulo fazia? Mesmo sendo apóstolo dos gentios, toda vez que ele ia para uma cidade gentílica, uma cidade que não fosse de judeu, primeiro ele procurava uma sinagoga. E aí primeiro ele falava para os seus patrícios, para aqueles da sua nacionalidade, e depois ele partia, ou ao mesmo tempo pregava também para outros gentios. Então, Paulo, ele pregou muito para os judeus. E agora, realmente, aqui, finalizando, outro dia eu me dizer que quando o pregador fala que está tranquilo, não pode ficar tranquilo, porque tem mais uns 30 minutos de sermão. Mas, só finalizando, Paulo, então, ele pregou muito para judeu. E como é que se prega para judeu? Usando o Antigo Testamento. Primeiro começa por aí. Porque o judeu não aceita o Novo Testamento. A gente pode chegar tranquilamente para as pessoas na rua, abordagem. E eu li João 3,16, as pessoas que a gente encontra, eu li lá de cara, João 3,16, e dei para ele e falei: olha, que está falando que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é primogênito, para que todo aquele que não pensa mais tem vida eterna e tal. E a pessoa ouve aquilo, né, e ela pode se impactar com o testemunho, com as escrituras, e você vai conversando com ela, e ela toma uma decisão perfeita para a vida, e o Espírito Santo trabalha naquela vida, e pela fé ela crê nisso, e ela então torna-se filho de Deus, e ela se converte e tal. Mas quando Deus não pode chegar com o Novo Testamento, ela tem para ele entregar, porque ele já falou assim: não, você não crê, nem adianta, nem vai te ouvir. Você tem que usar o que ele tem, e naquilo que ele crê, e eles são aqueles. Então você tem que falar as profecias, você tem que ir falando as profecias, e depois você vai mostrando que elas vão ter cumprimento, e aí você vai mostrar de quem é que cumpriu essas profecias. Você apresenta Jesus. Então Paulo vai usar dessa mesma forma. Então, por exemplo, ele tem que falar que o Messias, primeiro para você ver se lembra de Gênesis 15, ele é descendente de mulher.
Então ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele é descendente de Sem. Ou seja, dos 3 filhos de Noé, ele tem que ser semita, tem que ver que ele é linhagem de Sem, conforme Gênesis capítulo 9. De todos os semitas que existiam na época, Deus selecionou e falou assim: tem que ser descendente de Abraão, conforme Gênesis 12. Então o caminho do Messias vai ser traçado, vai ser trilhado, e um monte de outros falsos Messias vão ficando para trás. Isso são profecias messiânicas, são textos que você está jogando para o judeu e Paulo ia tratando essas ações com os judeus quando eles se depararam. E Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. E aí vai vir 2 povos, 2 linhagens. E aí, o Messias veio por quem? Não é Ismael. Então cai todos os ismaelitas para fora e segue por Isaac. Gênesis 26. De Isaac, ele vai ter Jacó e Esaú. Então já sai fora Isaac. Não vem por Esaú, mas vem por Jacó. Então vai seguindo as profecias messiânicas, as pistas que o Espírito de Deus foi dando para os homens e foi registrando para mostrar quem era o Messias. E assim vai indo. Esse Messias, esse filho de Deus, ele tem que ser descendente de Judá, ele tem que ser da tribo de Judá. Então, das 12 tribos que existem, as outras 11 não vêm por elas, não esperem o Messias por ela, tem que vir da tribo de Judá. Então já selecionou dentro do povo de Israel uma parcela que é a tribo de Judá. O Messias vem por essa tribo, as outras estão fora. Então vai delineando o caminho. E o Messias ele tem que ser descendente de Davi. Dentre a tribo de Judá, ele vai ter que ser descendente de Davi. Quem era da tribo de Judá, não era descendente de Davi, ele já ficava no caminho. Então as informações elas vão se funilando. Então ele tem que ser filho de Davi. Então assim vai seguindo as profecias messiânicas. Salmo 2 vai falar que o Messias ele deveria ser rei. Isaías 7,14, ele nasceria de uma virgem. Então, de todas as mulheres que existissem na época, ela tinha que ser semita, dentre os semitas tinha que vir de Abraão, essa mulher ela tinha que vir por Isaac, ela tinha que vir por Jacó, ela tinha que ser da tribo de Judá, ela tinha que ser descendente de Davi, e dentre as descendentes de Davi, não seria qualquer um, mas ela seria uma virgem. Olha como a coisa vai ficando. Profecias messiânicas, os textos bíblicos que o judeu tem, e ele acredita nesses textos. Nasceria de uma virgem. De todas as cidades que existiam na época, Deus selecionou, ele vai nascer em Belém, Efrata, Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, me quer demais para configurar entre as milhares de Israel. De tu me sairá aquele que há de reinar, cujas origens desde sempre da eternidade, já falando que o Messias seria Deus também. Então ele já sabe o caminho. Opa, então mais uma informação, ele tem que nascer em Belém em Efrata. Em Belém, a cidade do Messias. Também fala em Salmos que o Messias ele teria que ter suas mãos em pés transpassados. Então já está provendo um tipo de morte em que suas mãos e seus pés iam furar, provendo já algo que eles não conheciam, porque não era previsto a cruz é uma pena de morte romana depois, mas prevendo uma coisa que o escritor, quando registra, ele não tem toda essa informação, mas ele registra, e dizendo que o Messias, a sua morte seria assim. E aí ele vai mais para frente e fala também em Salmo 16 que o Messias, a sua alma não ficaria no Sheol, ou seja, ele ia ressuscitar. E assim as profecias messiânicas são centenas que Deus foi dando para que quando o Messias chegasse, eles pudessem consultar e ver Jesus. E fala assim, opa, cumpriu. Essa aqui cumpriu, essa cumpriu, essa cumpriu. E Jesus vai cumprindo todas as coisas. Paulo foi tratando isso com os judeus, quando ele pregava primeiro os judeus. E assim pregado para os judeus hoje também, mostrando as profecias messiânicas. E hoje a gente tem toda a profecia. Está até um pouco mais fácil do que Paulo. Porque existem profecias hoje que não podem mais ser cumpridas. Eu falei na última vez que eu estive aqui. Existem algumas profecias que a gente chegou para o judeu e ele não tem respostas. Que a gente lança para ele, para poder trazer luz para ele de alguma forma, para que ele possa olhar e crer no Senhor Jesus. Mas existem profecias hoje que não tem mais como se cumprir, não se cumpre mais. Então, por exemplo, essa mesma do nascimento de Miqueias 5:2 diz que o Messias nasceria em Belém e Efrata. Só que Belém hoje é um lugar da Palestina dominado pelos árabes. Então, quem nasceu é árabe. O Messias vai ser árabe. Não tem como, está dominado, aquela parte lá que dá os árabes. E eu chego com um amigo, mostrei para ele o texto, ela tem explicação, não sei, porque ele sabe que ali está falando do Messias. Você tem uma texto falando do Messias?
Mas essa cidade mesmo é uma cidade arábica, como está ficando precisar. E Daniel fala que o Messias viria antes da destruição do segundo templo. Ungido, Messias, mesma coisa. Cristo também é a mesma coisa. Então, Mashiach no hebraico, antes da destruição do templo. Pode ler o Daniel, capítulo 9, você tem que ser mais de Daniel. E você olha para falar de Deus, você, esse texto aqui não está falando a respeito do Messias viria antes da destruição do templo. Tem tempo hoje lá? Tá, só um muro lá para mostrar no lugar do tempo, tem aquela mesquita, da rocha, mesquita do sul. Então, e naquele tempo, Daniel está sendo claro que ele estava falando do segundo templo. Mesmo que eles construam um templo, construam um templo e falam assim: agora a gente tem um templo. E esse vai ser destruído e o Messias pode vir nessa era. Não, porque quando Daniel está dando aquela profecia que o anjo veio trouxe para ele, né, não tinha nenhum templo. O primeiro templo já tinha sido derrubado, estava na Babilônia, e ele está profetizando a construção do segundo templo e já profetizando a destruição desse segundo templo. Então ele estava se referindo ao segundo templo que não tem mais. Então, o Messias já veio, ele tem que descobrir quem é. Ele já veio, claro que ele sabe. Também tem uma porta lá que dá acesso ao templo. Quando Jesus desce do monte e vai entrar no templo montado no jumentinho, ele passa por essa porta. E essa porta lá em Ezequiel, uma profecia dizendo que essa porta, a porta oriental, ela ficaria fechada porque o Senhor passou por ela. E o Senhor que está falando lá é referindo a Deus. E Jesus passou por ela, por essa porta. E essa porta vai estar fechada? Fechada. Cumprindo o profecia de Ezequiel. Quando que essa porta fica fechada? Quando o nosso país vai ser descoberto em 1500. Um árabe sueco, ele fechou essa porta e construiu na frente do cemitério. E essa porta hoje está fechada. Então, diz que o Messias deveria ser traído por 30 moedas de prata. Não tem mais como cumprir hoje, porque Israel é o shekel, não é prata. Nos tempos de Cristo, poderia ser literalmente a moeda corrente. E há uma estatística fantástica de um cristão que fez um levantamento que o cumprimento apenas de 8 profecias. Existem cerca de mais de 200, 300 profecias a respeito do Messias. Se ele cumprisse apenas 8, já é, na matemática, uma probabilidade de ser um negócio impossível. É um negócio assim absurdo. Ele pega uma região, não vou saber te dar as informações 100%, mas ele pega uma região do estado do Brasil e fala: olha, teria que ter moedas empilhadas entre todo esse estado, a probabilidade matemática, todo esse estado, uma altura de 60 centímetros de moeda empilhada, cobrindo toda a região do estado. E aí a pessoa tem que falar, determinar uma moeda, a pessoa tem que ir lá, no meio dessas coisas, pegar a moeda correta e mostrar essa probabilidade de uma pessoa cumprir matemática, cumprir 8, apenas 8. E Jesus vai cumprir todas. Porque se ele falhar em apenas uma, ele não pode ser Messias. Paulo usava isso como método para pregar para os judeus, isso está feito hoje em dia também. Eu queria fazer a leitura final, Atos 20, 24. Se vocês se recordam, a gente começou a falar a respeito do texto de Atos 8, quando falava que Saulo, ele saía para